seja muito bem-vindo à nossa aula de número 11 do nosso curso de Administração de Servidores Linux para iniciantes. E nesta aula nós iremos falar sobre logs e monitoramento no Linux de uma forma básica. E eu sou o Wilton Guilherme, sysadmin, e serei o instrutor de vocês nesta jornada. Então, vamos lá para o nosso terminal. Bom, primeiramente, o que a gente precisa entender é que os logs são arquivos de registros do sistema onde contém data e hora e a ação que aconteceu. É possível formatar os logs de diversas formas. Você pode customizá-los para enviar até mesmo mensagens de sucesso e não só mensagens de erro ou mensagens que aconteceu algum problema está acontecendo ou aconteceu com o seu sistema operacional. Também é possível fazer envio de logs de diversos dispositivos da nossa rede e também das aplicações onde elas são customizadas pelos próprios desenvolvedores. Porém, se falando de Linux, a gente tem, e aí tanto no Debian quanto no CentOS, tá? A gente tem essa pastinha, ó, acessa aí, cd/var/log. Nesta pasta contém os principais arquivos de logs do sistema operacional Linux. Bom, agora que já sabemos o diretório onde ficam todos esses arquivos tão importantes do nosso sistema operacional, vamos detalhar aqui os arquivos mais importantes, independente do tipo de serviço que a gente tem instalado no nosso sistema operacional. A gente tem aqui um arquivinho chamado syslog. Cadê o meu arquivo chamado syslog? Bom, não encontrei o arquivinho de syslog, mas vamos fazer o seguinte então. Vamos instalar uma ferramenta. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, apt update, tá? E apt install r syslog. Olha só, eu não tenho o rsyslog instalado, vou instalar. Esse serviço ele garante que o log seja habilitado ali no boot, tá? E algumas informações também desse arquivinho, porque ele acaba sendo bem importante quando a gente fala de logs. Vamos ver agora? Olha aqui, ó. Agora gerou aqui o arquivinho syslog, tá? Vamos ver se ele já está sendo populado. Então vou fazer aí um tail espaço "-f syslog". Olha só, e ele já começou a coletar informações no meu sistema operacional. E aqui eu tenho diversos logs, tá? Então pode ver aqui, ó, de rede, temos logs aqui, ó, por exemplo, de um cron que está sendo executado. Então também é importante, você consegue ver ali se os seus agendamentos deram certo ou não. Então habilita aí no sistema operacional, se você não tem essa pastinha syslog, instala aí o apt install r syslog para que esses logs sejam habilitados, porque afinal ele é um dos logs mais importantes quando a gente vai subir para produção do sistema operacional Linux, tá? Eu vou sair aqui dos meus logs. E aí, se você for no CentOS, tá? Eu vou acabar nem passando muito pelo CentOS aqui, mas é um arquivinho chamado Messages, que fica também na mesma pasta, tá? Só que ao invés de chamar syslog, ele vai chamar Messages, e também tem todas as mensagens ali, assim como no Debian. E também, um outro arquivo extremamente importante é o arquivo auth.log. Tá? Esse arquivo é onde fica os logs de autenticação do nosso sistema operacional. Então, se a gente fizer um tail espaço "-f auth.log", olha só, ele fala aqui que eu fiz, por exemplo, login com o meu usuário root, tá? Então é bem importante também. E uma outra coisa, esses arquivos eles são rotacionados aí o tempo todo, tá? Então se você precisar customizar para que esse arquivo seja salvo durante mais tempo, você precisa fazer uma alteração também nesse rotacionamento, que provavelmente deve ser usando o log rotate, tá? Vamos ver aqui se eu tenho /etc/log rotate, tá vendo? Esse carinha aqui é onde a gente tem essas configurações para você habilitar a rotatividade dos seus logs, tá bom? Uma hora a gente pega para fazer um vídeo somente falando sobre log rotate, tá? Então os pacotes para ser dropado estão aqui dentro, mas essa aula a gente não vai falar sobre esse carinha. Bom, vamos ver aqui o que mais que a gente tem de importante. Ó, eu tenho aqui um arquivo com mensagens do kernel também. Vamos ver? Olha aí, mensagens do kernel. Eu tenho aqui também o journal,
Esse arquivo ele é utilizado pelo systemd para armazenar aí, por exemplo, saídas, tá? Armazenar os logs do systemd, esse cara. Aqui, ó, os arquivos, os logs do cron. Temos também, tem o espaço "-f cron. Aqui, ó. Então ele vai mostrando ali tudo, ó, tá vendo? Executou, ó, executando agora, hein? Exatamente agora. Temos aqui também o dpkg, que é dos nossos pacotes de instalação, né? As libs, ó, agora eu fiz umas atualizações aqui. Vamos limpar, fazer um ls de novo. Vamos ver o que tem dentro desse Alternatives Logs. Eu tenho que confessar que eu não sei exatamente o que tem, então não tem nada também. Então por isso que ele acaba não sendo tão importante. Mas de fato, esses que a gente passou aqui são os mais importantes do sistema operacional, tá? O syslog, o alf, o cron.log, o dpkg também é bem importante, e o journal do systemctl, quando começar a instalar aplicações, aí esse cara começa a ser bem populado, e o do kernel também, tá bom? Então aqui vocês podem ver que a gente tem utilizado a ferramenta tail, né? E quando eu passo aqui, por exemplo, espaço "-f e passo o nome do arquivo, aqui quer dizer que eu estou aguardando que novas linhas sejam acrescentadas a esse arquivo, e eu vou conseguir ver isso em tempo real. Isso é muito importante quando você está, às vezes, no more room, ou às vezes está debugando um problema com alguém e fala, cara, manda a requisição, estou olhando o arquivo de log, você vai vendo isso chegando em tempo real. Mas também você pode fazer o que? Você pode usar o tail espaço "-f, passar um "-n10", por exemplo, e passar o nome do arquivo. Ou seja, quando eu passei aqui o "-n10", significa que eu quero ver apenas as 10 últimas linhas do meu arquivo, tá? Também é possível eu visualizar o meu arquivo usando um comandinho chamado less, tá? Ó, se eu fizer aqui alt log, olha só, esse cara trouxe para mim aqui também as linhas desse arquivo. Esse comandinho less, ele permite que você navegue no arquivo de uma forma bem mais eficiente aí do que, por exemplo, um vim. Ele é meio que um cat um pouco mais poderoso ali, tem bastante coisa, mas também uma outra hora a gente fala sobre esse comando, porque ele é bem abrangente, mas você também pode usar para visualizar aí os seus logs, principalmente em arquivos muito grandes, tá bom? Bom, mas afinal, quando você instala novos serviços no Linux, obrigatoriamente, ou pelo menos como um padrão, né? Não obrigatoriamente, mas como um padrão, ele salva nessa pastinha varlog, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, apt install nginx-y. Vou fazer a instalação do nginx, que é um servidor web simples, tá? Para que a gente consiga ver aqui os arquivos de log e fazer teste para ver as requisições chegando nesse cara também. Então, se eu fizer agora aqui um ls, ele criou uma pastinha aqui chamada nginx. Se eu acessar a pastinha, ó, nginx, ó, eu já tenho dois arquivos, o access logs e o error log. Esses arquivos, eles são criados, quem desenvolveu o serviço do nginx, ele já colocou como um padrão que precisa ter esses dois arquivos, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, um tail espaço "-f access log, olha só, por enquanto eu não tenho nada. Eu vou fazer aqui um teste. Deixa eu primeiro pegar o IP aqui da minha máquina. Então, if addr show. Opa, if não, né? IP addr show. E agora eu tenho aqui o IP da minha máquina. Deixa eu fazer um acesso aqui. Ó, o meu serviço já está rodando. Vamos ver se esse nginx está configurado. Olha aqui, ó. Então, cada vez que eu acessar o nginx, o arquivo de log, olha só, eu estou vendo isso acontecer em tempo real, tá? Então, é bem importante, porque quando você vai fazer o debug de alguma coisa, o comando tail espaço "-f, ele vai te ajudar. E aí, se a gente pegar aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Vamos fazer um cur localhost. Opa, não tem o curl instalado, então apt install cur. Tirar a vírgula aqui. Espaço y. Opa, install com 2 L's, né? Então, por favor. Ótimo. Se eu executar agora o comando cur localhost,
Ó, ele acessou aqui o meu Nginx, tá? E se eu fizer agora um tail -n, vou pegar aqui as 4 últimas linhas para a gente ver Axis Dog. A diferença eu acessando da minha máquina e eu acessando do Cur, tá? Ó, então, quando eu acessei da minha máquina, ele falou aqui, ó, Mozilla, tal, ou seja, eu acessei pelo Chrome. E quando eu acessei aqui pelo curl, ele me trouxe. Então, os logs, eles são extremamente importantes para que você consiga identificar esse tipo de problema, porque aqui, por exemplo, são só mensagens de sucesso, mas se fosse uma aplicação, poderia ter vários erros aqui, dependendo da linguagem também. Peço para que a minha aplicação salve um outro arquivo também. Enfim, uma hora a gente vem para falar somente de logs também em aplicações, que é algo bem importante também para se observar, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe como visualizar logs no Linux dos arquivos mais importantes, até dos serviços que a gente instala, vamos fazer o seguinte. Como a gente falou de logs e monitoramento, quando a gente fala de terminal e sysadmins, a gente precisa conhecer algumas ferramentas básicas para monitoramento da saúde do nosso sistema operacional, tá? A primeira ferramentinha que eu vou trazer aqui é a ferramenta chamada TOP. Tá? Olha só, essa ferramenta ela exibe todos os processos que estão em execução no nosso servidor Linux e também ela me mostra o consumo comum CPU, memória e algumas informações também como o total de testes. E uma coisa bem importante, tá? Também se eu tenho processo zumbi também. É bem importante no Linux, porque dependendo da quantidade de pessoas que usam, o que é feito sistema operacional, quando ele está exposto, você pode ver bastante disso daqui. Isso pode ser um grande problema, tá? Principalmente quando a gente fala aí de segurança em sistemas operacionais. Ó, ele está falando que tem 2 usuários logados, tá? Aqui ele está mostrando o horário. Aqui o total de task que está sendo executada, tá? Olha só, 87 dormindo e 1 em execução, tá? Aqui, ó, CPU, também informações da minha CPU. Aqui informações da minha memória, tá? E aqui informação da minha memória swap também. Beleza? Olha só, aqui também eu tenho o PID do processo, né? Ou seja, o ID do processo mesmo, o usuário que está executando aquele processo. Outras informações que a gente tem aqui é o PR, por exemplo, que é a prioridade do processo. Eu tenho aqui o NI, que é o valor NICE do processo, tá? Tem uma grande influência sobre a própria prioridade, esse cara. A quantidade de memória virtual utilizada pelo processo, né? A quantidade de memória residente usada pelo processo, a quantidade de memória compartilhada usada pelo processo, percentual de CPU e memória sendo utilizada, o tempo de CPU que está sendo consumido pelo processo também e o comando que está sendo executado pelaquele processo, tá? Esse cara ele é bem importante quando a gente fala de monitoramento de sistema operacional Linux, porque pensa que no incidente, sem rede, sem internet, sem nada, essas são as ferramentas que vai te ajudar a entender a saúde do seu sistema operacional e também conseguir identificar se realmente o problema é nele, tá? Aí, para também melhorar, né? Nem tudo tem que ser tão ruim. Existe uma outra ferramenta que você pode instalar. Eu vou colocar aqui, ó, vou limpar minha tela. apt install htop. Bom, a ferramenta htop, agora que ela já está instalada, executa aí, ó, htop. Olha só agora como a coisa deu uma mudada, né? Agora, basicamente, a gente consegue ver a mesma tela que a gente tinha no top, porém, eu tenho uma visão aqui que esse cara acaba sendo mais... Ele é colorido, então isso daqui ajuda muito a você conseguir separar. Olha só, as coisas são um pouco mais organizadas. E olha aqui a quantidade de atalhos, tá? Que a gente tem também para poder fazer as coisas aí, por exemplo, eliminar processo, alternar entre thread, tem bastante coisa para fazer, mas às vezes muito cuidado, né? Às vezes é mais importante a gente conseguir visualizar. Ó, e agora eu consigo ver aqui, ó, quando não é o root, olha que ele fica mais clarinho aqui também, já ajuda bastante, né? Ó, o rsyslog também sendo executado aqui, ó, se estender time sync, bastante coisa, ó, a quantidade de tarefas, o load aqui, a média de load de CPU do meu computador,
o tempo que ele está em execução aqui, ó, a quantidade de memória sendo consumida, então ele acaba ajudando. Se você quiser também fazer algumas coisas a mais, tem o Help, né? Então você pode consultar aí, e aí ó, você vai ver que tem bastante informação também, mas de novo, tá? A nível de monitorar o sistema operacional sem uma ferramenta ali que você consegue acessar pelo browser, você só tem no terminal, o HTOP é uma ferramenta muito boa também para isso, junto com o Top. E a última ferramenta que a gente vai falar aqui é a ferramenta chamada IFTOP. Vou fazer a instalação da ferramenta IFTOP, então aqui ó, apt install IFTOP, espaço "-y". Olha só a ferramenta instalada. E agora que eu tenho essa ferramenta instalada, se eu fizer IFTOP command not found, mas vamos ver o seguinte. Bom, olhando aqui no meu sistema operacional, a ferramenta IFTOP ainda ela não tem um atalho criado, então a gente pode executar ela usando sbin /IFTOP. Olha só ela aqui, e o que ela consegue mostrar aqui, né? Eu consigo ver o tráfego de rede e ao mesmo tempo também eu consigo ver até mesmo os nomes que estão sendo acessados, quando ele envia, quando ele recebe dados no meu computador, a quantidade de bytes também que a gente recebe, tá? Aqui ó, entrada e saída também de dados a gente consegue ver. Vamos ver aqui se a gente acessar o Nginx nessa máquina, mas eu já estou conectando, né? Então ele não vai acabar mostrando muita coisa a mais, mas basicamente é isso, tá? Não é um comando tão difícil de se utilizar. Depois que você instalou ele, tudo certinho, é só executar aí o comando IFTOP e você já vai conseguir aí também ver todas as estatísticas da sua placa de rede também. E aqui, agora para a gente fechar de verdade, tem a última ferramenta que eu queria falar, que também é bem importante, que é a ferramenta journalctl, tá? Que é para conseguir acessar aí os logs do sistema sem ter que ficar entrando ali de arquivinho em arquivinho. Então, se a gente fizer aqui, ó, journalctl -f, olha só, todos aqueles arquivos que estão indo lá para a barra etc, com exceção das ferramentas que a gente instalou, o Nginx, a gente consegue, através apenas do journalctl, monitorar esse cara também em tempo real. Pode ver que ele está esperando que aconteça mais alguma coisa, né, para poder trazer como se fosse ali um tail -f, tá bom? Então, isso é o que a gente tinha para falar também sobre logs e monitoramentos nos sistemas operacionais Linux, tá? Tanto Debian como CentOS, a maioria das versões é a mesma coisa, tá? Normalmente, se você não encontrar, vai na documentação do desenvolvedor, dá uma olhada, pesquisa na internet. A gente tem que ser muito capaz de fazer as nossas pesquisas para conseguir sobreviver na área de tecnologia, tá? Principalmente quando a gente está resolvendo problemas aí também. Então, pessoal, é isso. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações também, que sempre quando a gente fizer um vídeo novo, você vai ser notificado. E com certeza esse daqui é o nosso último módulo dessa trilha de Linux, tá? Qualquer comentário que você quiser, tiver, também qualquer melhoria que você queira que a gente faça, manda aqui. A gente está aprendendo, a gente está começando, então a gente conta muito com a ajuda de vocês, porque a ideia do nosso canal é criar uma comunidade de sysadmins, de desenvolvedores, onde a gente consiga compartilhar muito conhecimento, tá bom? Então agradeço você que viu a trilha toda. Se você viu apenas esse vídeo, estou agradecido da mesma forma também, e espero que você possa compartilhar com quem mais queira aprender o básico de Linux também, tá bom? Então, pessoal, é isso e até a próxima!